muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Já derramou. Abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A irmã Antônia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Já derramou, já derramou. Glória a Deus! Aleluia! Que Deus lhe dê muitos anos de vida, com Pode saúde. dar um abraço, irmão. Pode lá dar um abraço. Ensinando dessa. Parabéns. Deus dê muita paciência para segurar a gente muito tempo. Tem muita cabeça para segurar a gente. Tem muita paciência. Graças a Deus. Tem que saber desse segmento para ela cuidar da juventude que o Senhor colocou na mão dela. Ô, Glória! Não, mas aqui tá bom. Vai pra ali que vai ficar mais melhor. Quando abaixar, vai pegar naquela folha ali. Aí Se ele se abaixar, aí, irmão, o negócio vai ficar estreito. Agora vai na frente da Maria. Aqui, Maria. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Eu tô no meu canto. Vai falar alguma coisa? Maria. Vai falar alguma coisa? Vai ficar fora da roda. Eu só agradecer a Deus, né? Por menos um ano. Eu nunca digo que é mais um ano. É menos um ano, velho. Ah, é menos um ano na nossa idade, é. Menos um ano que a gente tem pra vencer. Porque esse a gente já venceu, né? Então é menos um ano que a gente tem pra vencer, no caso. Graças a Eu já Deus. venci esse, né? É. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele tem estado conosco todos os dias, né? E eu sou muito grata a Deus pela presença dEle na minha vida, por Ele ter me salvado, ter me libertado e por Ele ter visto alguma coisa que ainda dá para aproveitar em mim. É, velho, porque é um trapo e um vídeo que o Senhor ainda viu que ainda dá para aproveitar. Ah, mas ele sabe de tudo, nós não sabemos de nada. E, assim, sou grata a Deus porque Ele, diante de tantas pessoas que Ele teria para escolher, Ele me escolheu para fazer, cooperar com Ele, né, na obra dele. Amém. Junto com o meu esposo, né, Ele nos escolheu para estarmos aqui cooperando com Ele, né, na obra dele. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus pelo meu marido, pela minha família e principalmente pelo que Ele me concedeu essa paciência. Agora a hora que nós estamos iniciar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses momentos que nós vamos aprender da Tua Palavra, livro de Atos. Pai eterno, que possamos aprender, guardar no coração, guardar na mente, colocar em prática e nunca esquecermos, sempre buscarmos estar na Tua presença, em nome do Filho mais velho da Irmã Maria, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, gente. Hoje é a aula, dia 20 Atos. de Hoje fevereiro de vai ser a número 2025. 24. O ensino é sempre para de aquela baixo. revisão do 23. Tá, olha aí. Ajude, some conosco. Contamos com você. Neste vídeo você vai ver o Pix, o QR Code, Aí, assim, ó, que tem mais. Pix, através do número de contato 8299422668 ou através do CNPJ ou através do QR Code. Quem é que lembra De alguma forma, some do conosco. capítulo passado? Vamos acompanhar a aula? Sim. Que Deus abençoe. Uma coisa aí que vocês lembram. Começou com o quê? Paulo? Com isso. Tá no dia do Paulo. Começou. Não, o 22 terminou com Paulo comparecendo ao Sinédrio, né? E o 23 começou com ele no Sinédrio, né? Ou seja, ele, Ananias, foi acusar ele, né? Mandou que o ferisse na boca, não foi? Isso. Tá vendo, irmão?
Tá pescando? Tem nem pego? Ele era pescador. Então, Paulo, o sumo sacerdote manda bater em Paulo, né? Porque ele disse que não fez nada, né? Estava se defendendo. E Paulo, sabendo, teve uma questão aqui que até o irmão Adão ficou fez uma pergunta, né? Porque os fariseus e os saduceus. E Paulo disse que era dos fariseus, né? É. E os fariseus acreditavam em quê? Os fariseus acreditavam os fariseus acreditavam que havia anjo, espírito e ressurreição. E os saduceus não acreditavam. Não é isso? Os fariseus era uma seita, quer dizer, naquela época hoje a gente considera uma seita. Porque eles eram os dois partidos religiosos que tinha. Vamos dizer assim, as duas denominações religiosas que existiam naquela época. Uma das duas, né? Existia mais. Mas essas duas eram mais importantes. Eram as maiores. Ô, irmão e o Adão, saduceu, mas qual o objetivo que Paulo disse que era fariseu? Para provocar o quê? A divisão. Muito bem! Esse é o irmão Adão. porque começou ali, né? Paulo percebeu, que eu tenho uma oportunidade de jogar um contra o outro, O né? fariseu é mais, eu vou ficar. É. Mas ele ficou porque ele era filho de fariseu mesmo, não era? Não era, mas Era, como, não era. como ele acreditava na ressurreição e os fariseus também, ele disse, eu sou fariseu como vocês, acredito na ressurreição, e os saduceus não acreditavam, aí começaram a confusão entre os dois, e Paulo ficou de fora, né? E termina o capítulo 23, Vai por 24. Paulo indo para Cesareia, não é isso? Ele foi apresentar-se a quem? Quem lembra quem escreveu uma carta? Gado Lísia. Lísia, Para Félix, presidente. para Félix, muito bem. Então, Que é? Lísias Isso é foi bom, para escrever uma carta, né? Porque estavam armando uma conspiração para matar Paulo, né? Isso? E o sobrinho de Paulo descobriu e foi E foi contar avisar Paulo. a Paulo, né? Então, Paulo foi para Cesareia, né? E no capítulo 24, que vamos ler agora, é um capítulo pequeno, tem 27 versículos. Tá filmando não, foi você. Tem 27 versículos. Porque quando começa a enfrentar Não é com você filmada bem, né? Sabe? Tem 27 versículos apenas. Ele para fora, vai. E nós vamos começar com Paulo em Cesareia, não é isso? Que diz assim: e 5 dias depois, né, Paulo já estava em Cesareia e estava aguardando que os acusadores dele fossem acusá-lo perante o presidente. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, Orador. Esse cara é quem é o promotor, é? Tértulo, orador, Não. O promotor uma coisa. Orador é a mesma coisa que um bom palestrante. ele é como se ele tivesse. Porque nem todo mundo naquela Ele foi época acusado. sabia ler. Nem todo mundo, aliás, a maioria, eles não sabiam ler. E era normal uma pessoa que sabia ler e escrever andar com eles. Então, nesse caso, esse orador, ele era aquele que falava, que lia. Entendeu, irmão Adão? No caso, hoje eu estou sendo uma Oradora. oradora. O pastor, quando ele está pregando, ele é um orador. Todo aquele que usa a Bíblia, ou é todo aquele que usa a lei, um advogado, um juiz, para explicar para alguém, é um orador dentro daquele assunto. Então a gente está expondo o assunto. Então Eu não estou filmando você, mas estou filmando sua mãe, que é a mesma cara. Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Esse Tértulo, ele já começou puxando Um saco. Pô, eu também vi isso aqui. no popular, Foi. ele já começou a
puxar o saco. Eu tô vendo que tá cuidando de moadão, é a barba. Então quer dizer, a gente chama de puxar o saco, mas nós usamos muitas Mas vezes. ali foi o conhecimento dele chamando a atenção, né? Não, mas nós usamos muitas vezes dessa estratégia, geralmente quando nós queremos chamar a atenção de alguém, nós temos que começar a elogiar. Então, Vera, quando isso é assim, numa esfera, eu estou falando numa esfera mais civilizada, entendeu? Entendi, muito bem. Numa esfera mais civilizada. Como a gente não é nessa esfera, né? Ainda bem que ela tocou aonde eu queria chegar. Mas uma esfera mais civilizada, E mais educada. quando a gente quer chamar a atenção de alguém, dizer que ele está errado, a gente elogia o que ele tem de bom para poder chegar naquele ponto que ele tem de ruim. Porque aí não fica tão amargo para aquela pessoa que vai receber a repreensão. Entendeu? Então, a maioria das pessoas, por exemplo, numa empresa, quando a gente trabalha numa empresa, que o chefe vai chamar a atenção, que realmente é um líder, né? Porque nem todo mundo tem essa sensibilidade. Quando o líder vai chamar a atenção do seu liderado, ele frisa primeiro a qualidade dele para poder frisar o defeito. Porque aí fica mais suave para aquele que está sendo repreendido, né? Do que você chegar direto e dizer assim: rapaz, você não está vendo que você não está fazendo isso que presta, vai varrer o terreiro direito. Se a gente elogiar primeiro. Aí o cara chegasse, ô fulano, você fazia tão bacaninha, rapaz, como é que tá fazendo desse jeito agora, né? Foi mais ou menos isso, irmão Adão. Pois é. Não parece ninguém me dá aula, que só Deus sabe. Deus é que me dá a minha aula. E ele sabe de Então, tudo. mas nesse Nem caso aqui, não era não era o caso de Perto. Tértulo. Não era o caso dele. Ele realmente estava. Pra acusar mesmo, né? Não, ele realmente estava puxando o saco daquele. Do presidente, entendeu? Ele não queria. Ele estava puxando o saco mesmo. Então, por quê? Porque os fariseus e os saduceus, eles tinham benefícios daquele presidente. Principalmente os saduceus. Eles tinham mais benefícios do que os fariseus, porque eles viviam dentro da elite. Então eles eram muito mais políticos do que os fariseus. Aí, como eles tinham benefício de Roma, né, eles queriam puxar, quanto mais eles puxavam o saco, mais benefício vinha para ele. Então era esse o motivo. Aí vamos continuar aqui do 3. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Olha as palavras que ele usa, né? Com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Ou seja, ele queria resolver o mais rápido possível, usando a desculpa de que não queria ocupar o tempo do presidente, né? Então ele queria o mais rápido possível dar cabo a Paulo. Mas Félix, como não era bobinho, né? Aí ele começa as acusações, né? O 5. Temos achado que este homem é uma peste. Obrigado. É uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Porque naquela época os cristãos eram chamados também de nazareno. Por quê? Por causa de Jesus. Porque Jesus era o Nazareno. Jesus Nazareno. Ele era chamado Nazareno porque ele veio de Nazaré. Exatamente. Então, os cristãos naquela época, eles eram chamados de Nazareno. E eles eram, para os judeus, aquilo que Paulo estava fazendo, a pregação que Paulo fazia, era uma afronta, era um erro. Eles tinham aquele povo como seita.
Ele não quer deixar você, velho. o qual intentou também profanar o templo. E nós o prendemos. E conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Eu quero vir, guia. Vera, Oi? Já vou, moleque. calma. É porque se trata da bunda. Homem, pelo amor de Deus. Tem cachorro, mas eu não gosto toda hora. Olha a acusação que eles fizeram de Paulo. Eles disseram que Paulo era uma peste. Peste, vocês sabem o que é uma peste? É uma doença. Peste é uma doença. É uma praga. Isso. Eles estavam dizendo que Paulo era uma praga. E... Não, é uma doença. Peste é uma É uma doença. doença pior do que o sarampo, pior do que a catapora, pior do que... E se espalha, entendeu? Entendeu? Tá dando muito. Naquela época tinha surto de peste. E promotor de sedição. Ou seja, ele estava dizendo que ele era um arruaceiro. Do popular da gente, mundiça. Entre todos os judeus. Então, assim, a acusação que eles estavam fazendo contra Paulo era essa. O presidente de Roma, eles não estavam nem aí para a religião. Eles podiam se matar, que eles não estavam nem aí. Ou seja, eles só interferiam se alguma coisa interferisse politicamente, no poder deles. Aí, se fosse interferir no poder, até esse momento eles não se sentiam ameaçados. Até esse momento. Aí vai ter um período que não está escrito aqui na Bíblia, mas nós encontramos nos livros de história, em que Roma começou a se incomodar com os cristãos, que é o período em que eles mandam João para a ilha de Patmos. E depois desse período também houve outros períodos. Então assim, mas até aqui, a perseguição era dos judeus contra os cristãos. Depois é que a gente vai ver a perseguição de Roma contra os cristãos. Mas aqui era dos judeus contra os cristãos. Então Roma não estava nem aí, eles não estavam nem se importando, não queriam saber dessa contenda que tinha lá sobre a lei, sobre a religião deles. Aí, o 6, o qual intentou também profanar o templo. Isso é a acusação que eles estão fazendo contra Paulo. E nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Tudo isso são acusações falsas, né? Paulo não fazia dissensão, não causava confusão, arruaça nenhuma entre os judeus. Ele só fazia pregação. Paulo não era... Paulo era a praga que Paulo disseminava, era a palavra de Deus. Que realmente, nesse sentido, Paulo era uma praga, né, pastor? Ou seja, Paulo era um perturbador. É porque na Ásia todo mundo. exatamente, vocês lembram, né, que ele saiu realmente, foi como a Covid, né? Pegou todo mundo. Então Paulo realmente ele lançou a palavra, semeou a palavra por todo canto. Mas Paulo não causava confusão de maneira nenhuma. Isso era tudo mentira e muito menos profanou o templo. E muito menos ele era um herege. Como Ele não sabe o que era ele. a gente já Ele não lembra. explicou aqui. Que era? Verdadeiro. Tem que dizer a verdadeira, você já disse, eu não mais lembro. Tem que fazer o quê? Herege, Vera, é aquele que profana o santo. O que é profanar? No pior, não é? Não. Por exemplo, eu dizer que o sagrado, que Deus não é Deus, que Deixa o eu- Espírito Santo... Deixa eu falar de uma forma mais Fala simples. aí, pastor. Eu escuto alguém falando em línguas, falando em mistério. Aí eu digo, aquele é Deus nada, aquele é do diabo. Eu como crente, Tá censurando. eu estou sendo um herege. A Bíblia está ensinando que uma coisa, mas eu discordo daquilo que a Bíblia ensina e pego e ensino outra. Eu estou sendo um herege. Entendeu? Agora entendi, muito bem. Cuida. Então, Paulo não era, de maneira nenhuma, nem um profano, ele nunca profanou nada no templo, era a acusação deles, de maneira nenhuma. Nem espalhava heresia.
Herege também é aquilo que distorce a palavra de Deus como se fosse mentira, ou seja, Como se fosse verdade. como se fosse verdade. Ou seja, por exemplo, hoje os homossexuais, eles fizeram uma Bíblia dizendo que Davi, por exemplo, isso é uma heresia. Davi tinha um relação sexual com Jonatas. Isso é uma heresia. Heresia também é você falar uma mentira dizendo que é verdade. Então, assim, Jonatas e Davi, eles tinham uma amizade. Nunca foram. Outros dizem Ele que foi fiel, dois. Outros dizem que Salomão pegava até homem. Isso é heresia. Você falar o que a Bíblia não Homem não, pastor. Fala. Agora mulher, vixe, Jesus. O cara Sim. gostava. O Salomão é filho do Davi, né? Isso. Muito bem, Vera. Então vamos para o 7. Mas sobrevindo o tribuno Lísias. Moadão tá com inveja de Salomão. Ó, vamos nos atentar aqui. O 7. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou de entre as mãos com grande violência. Eles ainda estão relatando o que aconteceu, o que a gente viu no capítulo 23. Mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Ou seja, os judeus também estavam dando crédito aos que os acusadores de Paulo estavam falando, quando Paulo foi preso. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Paulo pediu, ao presidente, fez sinal para falar e o presidente consentiu. Aí Paulo responde, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, contanto melhor ânimo respondo por mim. Paulo fala, pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Aí Paulo diz assim, olha, Senhor juiz, fazem 12 dias que eu subi para Jerusalém, e se o senhor for procurar saber, se eu investigar, o senhor vai ver que essas acusações são falsas. Eu não fiz motim nenhum na cidade, Paulo dizendo, né? E nunca, não me acharam fazendo motim nenhum, nem no templo, nem em sinagoga. O que era verdade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Ou seja, eles acusaram Paulo, Paulo se levanta na frente dele e diz assim, vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. Tudo que vocês falaram é mentira. Se o senhor juiz quiser, pode ir lá e procurar saber. Que vai ver que tudo que vocês estão falando é mentira. Paulo, pois bem, aliás é o 12, né? Não o 11, né? Capítulo 13. É o 13 anos. É o capítulo que foi falado do 13. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho, qual era o caminho? Nazareno. O caminho, qual é o caminho? Eles eram conhecidos como O povo do caminho. o povo do caminho, o caminho de Jesus, o caminho de Cristo, que chamam seita, conforme aquele caminho, que chamam seita, assim sirvam ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo disse, aquilo que eles chamam de seita, está lá escrito. Tudo que nós pregamos, o caminho que nós pregamos, está lá na lei e nos profetas. Só que eles não queriam perder a posição que eles tinham e jamais eles iam admitir a verdade. E mantiveram a mentira a todo custo. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ou seja, Paulo dizia assim, a minha consciência, ela está
perfeita diante de Deus, eu procuro manter a minha consciência limpa. Uma consciência sem ofensa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Por quê? Porque eu prego a palavra. Eu prego o que está na lei e dos profetas. O que era que a lei e os profetas diziam? Que Jesus Cristo viria para salvar o seu povo. Então era isso que Paulo pregava. E ele tinha consciência tranquila de que tudo que ele estava fazendo era certo. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Aqui está dizendo o motivo pelo qual Paulo foi para Jerusalém. Ele foi levar oferta aos pobres. Aos pobres, principalmente os cristãos. Por quê? Porque naquela época, quem se convertia, que era judeu, que se convertia, eles eram rejeitados pelos judeus. Então, eles tinham dificuldade para trabalhar. E se você não trabalha, você tem dificuldade para comer. Você passa necessidade. E naquela época, se você fosse judeu e aceitasse Jesus, você era banido da sociedade, excluído da sociedade. Então, as pessoas passavam muita necessidade, os cristãos, porque era um povo excluído da sociedade. Então, como eles sofriam muita perseguição dos judeus, eles passavam muita necessidade em Jerusalém. E os cristãos da Ásia se juntaram a oferta e enviaram por Paulo. Então, Paulo foi a Jerusalém levar as ofertas que os irmãos tinham juntado para levar. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia. Que Paulo diz, epa, quem começou a confusão foi nem vocês. Quem deveria estar aqui era aquele judeu, cadê eles? Os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Quem estava acusando Paulo não foi nem os acusadores inicial. Porque quem começou o alvoroço, quem começou a contenda, quem começou a confusão foi os judeus que vinham da Ásia, que saía perseguindo Paulo por todos os lugares. Vocês lembram que Paulo chegava numa cidade, aqueles judeus vinham de Tessalônica e quando acabar começavam a fazer confusão para que Paulo saísse daquela cidade. E eles, quando ouviram que Paulo tinha ido para Jerusalém, eles foram lá e começaram a fazer confusão também. O 20. Ou digam este mesmo, se acharam em mim alguma iniquidade. Vocês sabem o que quer dizer iniquidade, não sabem? Um erro, um pecado. Exatamente, pecado. Iniquidade é pecado. Quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A acusação que eles tinham contra Paulo era essa, que Paulo acreditava na ressurreição dos mortos. Aí o 22 começa. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, ele suspendeu a audiência, muito bem. Olha, o morador como está, chique. Logo tá tomando No meu lugar. Se eu fosse, Em nome de Jesus. se eu fosse alguma mulher solteira, eu casava com o Vadão. Já vai deixar a gente desejar, né? Já vai deixar essa nós estamos na palavra. Então, quer dizer, ele suspendeu, Félix suspendeu a audiência naquele momento e disse, epa, a respeito desse assunto eu não estou sabendo nada, eu não entendo de nada, ninguém me falou nada. Então eu vou esperar Lísia, que foi quem mandou Paulo, para poder saber, me inteirar do que realmente vocês estão acusando. E claro que os judeus não gostaram nada disso, né? E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura. Olha que já mudou o negócio, né? E que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ouvir ter com ele. Ou seja, Paulo ficou... Vocês lembram onde era que Paulo estava preso? Em liberdade, né? Ficou
Vocês lembram onde era que Paulo estava preso? Paulo Na residência do do governador. Então Paulo estava preso na residência do governador e Félix disse que ele não fosse impedido de receber visita nenhuma, não é isso? Fosse tratado bem e não proibisse ele de circular, de receber visita e que ele fosse tratado muito bem. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drúzila, já pensou? Que era judia, ela era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Ou seja, Félix, no discurso de Paulo, Félix ficou interessado no que Paulo tinha falado. Espera aí, esse negócio de caminho, de ressurreição, eu quero saber mais sobre o que é que você tem para me dizer sobre Cristo. E o que mais Paulo amava fazer era o quê? Pregar a palavra, pregar Jesus. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, ou seja, Paulo começou o quê? Falou sobre a justiça, sobre a temperança e o juízo que nós temos. Nós sabemos que nós vamos um dia prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, Paulo já começou, aí o Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tempo oportuno te chamarei. Ou seja, Félix já tremeu na base. Por quê? Epa, ele está falando de um juízo vindouro. Então, ele já acreditou, já acreditava, a mulher dele era judia. Então, os judeus, eles sabiam que teria um juízo vindouro. Então, provavelmente, a mulher dele já falava de Deus para Félix. E quando Paulo falou da justiça, do justo, Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz para nos salvar, né? Que nós devemos crer e viver pela justiça de Deus. E quando falou do juízo, ele disse: eu tô troncho aqui, então eu não quero nem ouvir isso. E ele dispensou Paulo, né? Dizendo que chamaria ele em outra oportunidade, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ou seja, ele estava esperando que Paulo subornasse ele para que ele fosse solto. Mas Paulo, ele não estava interessado em ser solto, não dessa maneira. Jamais Paulo faria isso. Por Mas se quê? ele fosse subornar ele, podia ser uma acusação, né? Também. Aqui eu creio que não, irmão Adão, Porque ele já porque teria dinheiro. o Félix, ele era desse tipo que gostava. Então, se alguém chegasse lá e molhasse a mão dele, E para ele era colega dele. então não tinha acusação, respaldo. As acusações dos judeus não foram respaldadas, não tinha prova. Os judeus não tinham como provar. Então, Félix deixou Paulo preso ali só para agradar os judeus, porque eles tinham uma convivência amigável com os judeus. E como Félix não queria contrariar os judeus e não estava ganhando nada daquilo que ele queria, aí ele disse: deixa aí, deixa esse negócio. E nisso foi passando. E Paulo foi ficando preso. E nesse ficar preso, Paulo pregou para muita gente. Lá em Jerusalém não, em Cesareia, ele pregou para muita gente do governo, da alta sociedade. Era essa a oportunidade que Paulo queria. Estou com medo de graça, tenho onde morar, e ainda estou pregando a palavra. Será que eu quero mais? Né? Então, nós vamos ver mais adiante que Paulo ficou muito tempo preso, né? Paulo ficou preso até, aliás, aqui diz, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Apócio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Ou seja, Paulo passou 2 anos, enquanto Félix estava ali, Paulo estava preso. Félix terminou seu mandato, foi substituído por Festo,
E Paulo continuava preso. Os judeus não foram mais lá, ninguém estava mais interessado em Paulo. Tinham dado uma esquecida de Paulo. Os judeus não tinham como provar as acusações, não tinha como tirar eles de lá, que eles queriam matar Paulo, não tinha como fazer isso. Então deixaram o dito pelo não dito. Então deixaram o dito pelo não dito e foram embora. Quer dizer, foram embora não, né? Deixaram lá Paulo e esqueceram. Aí Félix é substituído por Festo, que nós vamos ver o desenrolar no próximo capítulo. Irmãos, faltam 5 capítulos, aliás, 5 capítulos não, 3 capítulos para terminar. Atos 28. Oi? Atos 28. E depois faltam 3 capítulos. 4. Falta 25, 26, Ah, é. 27. Faltam 4 capítulos para terminar o livro de Atos. Nestes 4 capítulos vai acontecer ainda muitas coisas. Vai acontecer mais. Não. Já quer que Paulo morra? Não vai morrer. Vai, Vai morrer. Vai morrer. Eu sei. vai Não, ele morrer. já morreu. E onde eu assisti esse filme? Não, mas vai acontecer algumas coisas bem interessantes. Vai acontecer muita coisa. Bem, Vai ficar pro próximo capítulo da novela. é. Da caminhada de Paulo, né? Ou vai ser o próximo? Manda a gente aguentar pelo menos metade do que o Paulo aguentou. Não aguentava. Mas daqui, irmão Adão, o livro de Atos não termina com o relato da morte de Paulo. Mas ele morreu. Ele não saiu mais da prisão. Sim, ele morreu na prisão. Morreu na prisão. Mas o livro de Atos não termina com o relato da morte de Paulo. A morte de Paulo está relatada em 2 Timóteo capítulo 4. Mas ele morreu na prisão. Depois que ele foi para Jerusalém e foi preso, ele não foi mais solto. Ele passou 8 anos preso. Então ele morreu na prisão. Ele só saiu pra... Ele foi para Jerusalém, ou para Roma. Daqui ele vai para Roma. E aí a gente vai ver muitas coisas maravilhosas ainda que Deus faz através de Paulo. Então assim, Paulo já fazia 2 anos que estava preso. E nessa prisão aqui, Paulo tinha uma certa liberdade. Né? Paulo era bem tratado, Paulo estava num palácio, era bem tratado, podia receber visitas. Então assim, Paulo, as pessoas iam lá, Paulo pregava para eles. Paulo conversava muito com Félix, né? Porque Félix gostava de chamar Paulo para ver se ele subornava, mas nunca aconteceu. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, quer dizer, eu nunca fiz não, graças a Deus, nem nunca vou fazer. Mas eu sei que entre vocês, o irmão Zé Luiz mesmo já disse que já fez. E eu acho que quase todo mundo, uma boa parte de vocês, fazem isso. Não, receber dinheiro para votar. Eu recebi, mas nunca votei não, irmão. A maioria fazem, mas isso Pode me dar dinheiro. isso Agora é- eu não voto não. isso é Errado. errado. Eu não estou dizendo para ganhar, para dizer que sou melhor não, mas não voto não. Isso é? Não, Não voto pela aí, pessoa que eu nunca vi. aí você ainda, você tá mais errado ainda. Tô nada, que eu já vou logo dizendo, me dê se quiser, agora só que eu não voto não, não fiz meu voto não. Eu digo a Deus. Não, você tem que dizer pra pessoa que você vai receber o dinheiro. Não, que eu já vou pegar de terceiro, eu já digo a pessoa. Então assim, Ela me dá se quiser, que ela já pegou da mão do candidato. aí você tá certo. Eu tô pegando esse dinheiro, mas eu não estou me comprometendo em votar em você. É diferente. Ou no seu Aí o candidato. irmão Luiz trabalha com o candidato. Aí chega pra mim que se reúne umas pessoas, que como você tem conhecimento, assim como algumas pessoas, reúne umas pessoas, que a gente vai fazer uma palestra e vamos ganhar um dinheirinho, ou isso ou aquilo. Eu digo, irmão, eu vou ajudar as pessoas, agora só vou ser sincero. Se quiser me dar, me dê. Agora só que eu vou votar no seu candidato, porque já tá gostando que ele é. Aí cabe a ele querer que eu faça reunião e cabe a ele não. Aí é diferente. Eu tô falando daquelas pessoas que recebem se comprometendo Votar no carro. em votar. Isso se chama Contratação. Uma vez a minha pessoa. compra de voto. Suborno, quando a versão tá certo. Isso é suborno. Suborno é contra a lei dos homens e contra a lei de Deus. Isso a minha postura ficou pesada. Então quando você está preso, que você paga para ser liberto, quando você está preso e você paga para ser liberto, você está cometendo um pecado. Por quê? Porque isso é suborno. Você não pagou, eu fiquei que pagar lá, né, na casa. Isso. Tem crime que é afiançado. Não, eu não estou falando de crime que é afiançado. Por exemplo, a minha carteira de motorista está vencida.
Aí eu vou por ali, aí o guarda vai e me para, a polícia vai e me para. Aí eu, o policial, toma aqui um cenzinho pra você me deixar aí. Isso é suborno. Isso é? Tanto da parte dele como da parte de quem deu. Isso é pecado. Aí, mas irmã, eu vou deixar levar o carro, eu vou gastar uma fortuna para tirar o carro. Além de tudo, eu ainda tenho que fazer aula porque a minha carteira está vencida. Eu vou gastar muito mais do que R$100. Mas você está errado. Sem carteira mesmo, ainda dá suborno e passa. Então assim, nós, principalmente nós brasileiros, temos a ideia de que isso é para o nosso benefício, então não é pecado. Mas isso é pecado, irmãos. Se a gente está errado, é pecado. Então, a gente levou uma multa quando não tinha duplicação ali, quando foi abrir aquela igreja, lá em Sete Casas. A gente colocou um monte de cadeira dentro desse carro. Eu virei o banco e coloquei um monte de cadeira. Quando a gente saiu do residencial, que a gente foi, a blitz se parou. Eu sabia. Ele me mudou. Eu ia fazer o quê? Eu posso usar a mala. Agora, a partir do momento que eu viro o banco, eu estou cometendo uma infração. Fui multada, tive que ficar caladinha e pagar a multa. Eu estou errada. Então, assim, eu nunca, em toda a minha vida, eu tirei a minha carteira em 2003. Eu comecei a dirigir em 2003. Durante esse tempo, eu nunca subornei ninguém. Não, verdade. Eu nunca subornei ninguém. Já fui pega em blitz. Uma vez eu estava de sandália. É proibido você dirigir de sandália, a não ser que ela tenha correia. Dirigir assim. É de pecado, de pecado? É rasteirinha descalço. Não, sandália, ó, essa aqui, ó, sem correia atrás. Essa aí se pegar, ela é multada. É multada. Se eu pudesse, eu dirigia era descalço. Não, você descalço pode dirigir. Descalço. Descalço você pode. Depois que no dia em que eu fui pega, o guarda não me multou. Ele não me multou porque ele não quis. Mas ele poderia ter me multado. Ele disse, a senhora sabe que está errada. Eu disse, sei. Me desculpe, mas eu sei que estou errada. A partir de hoje eu não vou mais cometer essa infração. E a partir daquele dia, eu nunca mais dirigi com a sandália. Eu só dirijo descalça. Então, assim, naquele dia ele não me multou porque não quis. Mas também não pediu, Não. Ele usou o bom senso, né? Ele usou, assim, né? Eu acho que ele disse uma infração tão pequena, né? Eu vou deixar. Eu assumi que estava errada, né? Porque reconheci que estava errada, que eu sabia da legislação, que era errado você dirigir dessa forma. Isso eu sabia. Agora, da vez que a gente foi pegar ali no carro, eu não sabia. Eu sabia o seguinte, que se eu colocasse, quando a gente leva algo no banco, é proibido. Eu não sabia que se eu virasse o banco e colocasse, isso eu não sabia. Eu não podia fazer isso. Eu sabia que se eu colocasse no banco, a gente não pode colocar, só pessoas. Você pode colocar embaixo, mas no banco você não pode colocar nada no banco. Porque se você levar bater, tudo que está no banco, entendeu? Nesse dia que a gente foi parada, eu não sabia que eu virando o banco e transformando o carro todo em uma mala, era errado. Mas mesmo assim eu fui multada. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, mas eu fui multada. E como eu estava errada, paguei a multa. Então, vocês entenderam que muitas vezes nós cometemos pecados que a gente já tornou-se assim, uma coisa tão normal, entre aspas, tão normal, que isso a nossa mente já não acusa mais. Porque é tão normal, é uma coisa tão natural você chegar e ver uma pessoa parada com um carro. Como, por exemplo, a coisa que eu mais encontro nas estradas é moto. Moto sem farol. Tudo apagada. Várias vezes, não é, pastor? Várias vezes eu esbarrei já
cima. Se eu tivesse vindo em alta velocidade, não tinha dado para parar. Motos apagadas. Quantas vezes eu não encontro carro com os faróis tudo apagado? Então, assim, isso é proibido. Isso causa acidente. E se eu estou andando consciente disso, eu pego uma moto sem farol e saio, eu estou cometendo um crime. Isso é crime. Por quê? Porque eu posso causar acidente. Eu posso causar um acidente, eu vou morrer, né? Quem mais é atingido é quem está na moto. Então, aquela moto, se for atingida por um carro, quem é culpado? O motorista do carro? Não. Ele que estava sem farol. Nossa, ela bateu por trás diretamente aqui. Como é que eu vou imaginar? Quer dizer, graças a Deus que Deus nunca permitiu. Mas quantos acidentes de motos a gente não vê aí? E o culpado é quem está de moto. Por quê? Porque não segue as leis. Então, as leis, a gente só é desobrigado por Deus a não cumprir a lei do homem quando ela vai de encontro à lei de Deus. Então, como nós já vimos aqui, né? Nós já até comentamos aqui. Se a lei dos homens não é contra a lei de Deus, então a gente tem que cumprir, ainda que a gente ache errado. O meu marido acha um absurdo, e realmente é, a gente ter que andar 3,5 km para fazer um retorno. Mas é errado É aquilo mesmo. lá, né? Oxe. Mas Aqui, se uma pessoa adoecesse aqui, fosse preciso fazer o retorno, tinha que ir quase no Bacurau para voltar para Arapiraca. Absurdo. E aí já tinha morrido. não é um absurdo isso? Mas tá na lei. Tá na lei. Aqui eu não vou ser multada, por quê? Porque ali tem uma estradinha ainda, não é isso? Dá o excesso das pessoas. Que dá acesso. Vou botar mais areia ali para ele ficar. Que dá acesso. Mas lá em casa, Se pegar, se a senhora for passando e a viatura passar, ainda multa. ali O nele, Gilson foi multado, saindo da fazenda, entrou para cá, de cá para vir para aqui, foi multado. mas porque ele fez Não, entrou para dar uma pista para outra. Isso. Sim, mas porque ele vinha nesse Do lado de lá vai entrar para vir para cá. mas porque ele andou um pedacinho na contramão. Mas se, por exemplo, se ele me pegar, É que é pra cá, a entrada pra cá do entendeu? Ele entrou um pouquinho em contramão. Se ele me pegar Direto, eu não. é. Agora, por exemplo, se eu sair daqui, não tem, geralmente eu vou para aquela de lá, De lá. né? É assim, Se eu vier para de cá, se eu vier para de cá e eles me pegarem, eu sou multada. Porque eu estou na contramão. E tá isso, agora se você pegar isso aqui, Porque, fazer isso, porque eu saio e vou para lá, eu estou na minha mão, entendeu? Agora, se eu pegar aquela de cá, não tem outra? Eu venho na contramão. Entendeu a diferença? Só um metrozinho, né? é do justo ali, tá justo ali. Pra Camargo que Tá entendendo? Então, o que é que o pessoal lá do meu residencial faz? Eles pegam a contramão para fazer o retorno, que é alguns metros. Eu fiz algumas vezes eu fiz. Só que Deus falou comigo que não era para eu fazer mais. E o pastor fica pé da vida porque eu vou fazer vai lá embaixo. Aquela embaixo aí onde ele tá. Fica abaixo daquela casa, né? É 3,5 metros, é quase na Lagoa da Angélica. 3 quilômetros. São 6 quilômetros. Se a 3 gente, quilômetros e meio. a gente roda sem precisão. Esse carro já consome 1 litro de combustível praticamente só aí. Então, assim, Venha para cá. se eu fizer isso, eu estou errada. Mas é uma coisa tão simples, né? Que a gente cai na armadilha. Faz Entendeu? uma porta, Maria, você. Então nós temos que tá vigiando. Isso é vigiando, entendeu? Vigiando, Vera. Tá certo. Nós temos que vigiar. Isso é vigiar, Para Vera. quem tem volante, quem pega, que vigia mesmo. Pois é. E com força. E com força. Aí o crente diz assim, né? Tem irmão que diz assim: eu vou pela fé. Isso é o quê? Eu pego uma moto toda apagada, aí eu vou pela fé. Deus guarda, gente. Mas a gente tem que andar certo. Então, assim, eu nunca andei com a carteira, com documento vencido. Nós temos o maior cuidado. Eu tenho o maior cuidado na minha vida para não andar errada de maneira nenhuma. Já levei várias multas, mas por excesso de velocidade. Boa. Vai devagarzinho. É devagarzinho ela. O pezinho é pesado. Ela anda Por devagar. excesso de tem velocidade. nada que- Inclusive, irmãos, olha só, aproveitando, vou dar um testemunho aqui. Aproveitando. Em 2021, não foi?
aquela multa de 1.900 e pouco. Não, é pouquinho. Agora essa eu não tive culpa, por quê? Essa eu não tive culpa porque colocaram uma barreira eletrônica onde eu sempre passava. E eu não sabia. E eu vim e passei voando. Voando, né? Aí quando eu recebo a multa, quase R$2.000. E cadê dinheiro para pagar? Isso foi 2021. Passou 2022, não tivemos condições de pagar. Passou 2023, não tivemos condições de pagar. Não, eu acho que foi 2022. Passou 2023, não tivemos condições de pagar. 2024, não tivemos condições de pagar. Aí quando foi agora em 2025, aí eu fui olhar para ver se a multa, como era que estava, né? Não é que Jesus pagou? Glória a Deus. Quase R$2.000. Tá lá, limpinho. Agora eu ando com o maior cuidado do mundo. Como é o nome daquele padal? Padal, é. Padal. Eu ando com o maior cuidado do mundo para não levar multa. Então, assim, Não dá. Ganhar uma multinha devagarzinho. Não tem nada agora de É pra passar. cada carteira. devagarzinho não tem nada, No Vera. ponto da cadeia que sai. Ô, Vera, além do ponto, sabe quanto é uma multa devagarzinho? É R$130. Eu nunca dou mais ela no carro. Ela vai pra Marcelo, meu pastor. Deus me defenda. Vamos, ô Ela Vera. freou numa pista esquisita. Parece que foi para atravessar um catabio. Parou bem em cima, chega a me gelei. Eu me livre. Peraí, Vera. Aí vem com o ele, negócio né? tudo preto, tudo Ô, escuro. Vera. E mais ela vai começar dela quando o mundo ri daquele jeito. Gente, mas naquele dia eu não tava correndo, não. Mas foi quando nós fomos para Taquarana. A gente veio. Exatamente. A gente veio, Foi amigo. quando eu me gelei lá no... Qual é o nome daquilo? Não, eu na ida e na vinda eu fiz. Na ida e na vinda, porque tudo escuro. Eu tava com vontade, tava Mas irmãos, vocês entenderam, né? Graças a A Deus. questão aqui. Então, Paulo Dá com jamais, também. Paulo, ele disse, olha como é lindo o que Paulo diz. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Ou seja, eu procuro sempre estar com a minha consciência limpa diante de Deus e dos... Jesus disse assim, olha, se vocês são muito felizes, ou mais que felizes, ou bem-aventurados, que significa muito feliz, ou mais que feliz, se disserem contra ti, levantarem falso, disserem calúnia, te difamarem, sem vocês ter feito. Comprar e não pagar. Isso, não. Comprar e não pagar? Comprar e não pagar, isso não é calúnia, isso é o senhor está fazendo. Então, isso é roubo. Quando me acusam, irmão Zé Luiz, quando me acusam sem eu ter feito. Ah, sim. Aí Jesus diz que eu sou feliz. Fiquem felizes. Por quê? Porque da mesma forma fizeram com Jesus. Então assim, Paulo diz o quê? Eu quero ser acusado, me acusem. Agora de que eu tenha feito, não. Eu tenho a minha consciência limpa. Vocês estão me acusando falsamente. Que eu não fiz. Eu estou aqui preso, mas injustamente. Eu não pratiquei o que vocês estão dizendo. Então Paulo, ele frisava bem isso. Eu estou sendo perseguido, mas eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus e dos... Então isso é que nós temos que ter. Vamos lá para o questionário. Quantos dias depois o sumo sacerdote compareceu perante Félix? Quantos dias? 5 dias. Muito bem, 5 dias. Quem começou acusando Paulo diante de Félix? Foi o orador. Tértulo. Tértulo acusou Paulo de ser o principal defensor da seita chamada dos... Qual a outra acusação que eles fizeram sobre Paulo? Isso. Quem também dava falso testemunho sobre Paulo? Quem dava também falso testemunho? Os judeus. A Vera sabe. Paulo disse que Félix fazia quanto tempo que ele era juiz naquela cidade? Eu gosto. Muito tempo. Eu não disse que eu vou dar o nome, foi? Ela vai se meter comigo. Não vou negar Muitos não. Vera. anos, né? Muitos anos. Paulo disse que os seus acusadores não podiam provar o quê? Eles estavam falando. Eles não Que podiam arroz, provar amiga? nada. Qual a confissão que Paulo faz? Ele entra por aí e vai dar pra frente. Na consciência. Não, Paulo diz que o único pecado que ele tem é de crer na
Na palavra. Na Ressurreição. ressurreição. Paulo diz que haverá ressurreição dos mortos, tanto dos... Injustos quanto justos. Paulo diz que procura ter uma consciência sem ofensa para com quem? Com Deus e com os homens. Paulo tinha ido levar o que para a sua nação? Oferta e Esmolas. Volta, vai-se embora. Félix mandou que o centurião fizesse o que com Paulo? guardar perfeitamente. Guardasse na fortaleza e o tratasse bem. Félix e a sua mulher foi ouvir Paulo acerca do quê? Pastor, colabore. Qual é o nome da mulher de Félix? Drulis. Drúzila. Nada. Ela era de qual nacionalidade? Diante do que Paulo falou com Félix, como Félix ficou? Já tem um nome. Amedrontado. Amedrontado é o mesmo que com medo. Félix esperava que Paulo fizesse o que para ser solto? Subornasse, né? Quantos anos Paulo ficou preso enquanto Félix era o juiz? Félix foi substituído por quem? Não sei o que fez. Festo. Posso e fez. Isso. Félix deixou Paulo preso por quê? É a irmã Maria que está ensinando a irmã Adão, não é possível. Pra pagar Por isso que ela fica calada. Para agradar, né? De nada. Não, cala a boca. Diante do que estudamos, fale com suas palavras o que você aprendeu. Diante do que estudamos, fale com sua palavra, com suas palavras, o que você aprendeu. E o que é isso nas Alguma pernas? lagartinha? Ela é macho, tá subindo das suas canelas. Quem é que vai falar o que aprendeu? Eu aprendi um bocadinho de coisa. Não sei imaginar. Diga uma. Ah, Deus me livre, que não sei nem o que eu digo. Eu, às vezes, eu me esqueço até do meu nome. Acredita? É bem. Como é teu nome, velho? Eu não sei. É uma Oi, irmã. Tá em casa não? Por favor. Não é dois, né? Eita, Maria. Não. Tá aqui, irmã. Chega. Maria. Eu 21 e 2. Tinha feito. Vamos orar para terminar, né? Acho bom. A minha cara senhora. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de termos aprendido a Tua Palavra, que nós possamos ter aprendido com Paulo tudo que foi ensinado ao Senhor nesse capítulo 24. Pai, que nos próximos sábados nós possamos estar aqui aprendendo um pouco mais, e no domingo e na quarta-feira, para a glória do Teu nome, ou na quinta, em nome de Jesus. Amém. Quem doido dessa gente é o pastor. Pode crer. Amém. É o pastor. Direito. Não lhe dou um abraço. Embora que eu deixe esse abraço pago. Isso paga, não É. Eita. Mas menina, foi pra isso, foi? Não dou mais abraço. Não, na próxima, O que foi? na próxima não vai estar filmando, não. Não, pra que eu não dou mesmo? Ó, se eu soubesse que você não gostava de ser filmado, Não, eu toda hora não gosto. Já viu gente velha